bíblico, ele descobriu o quanto a Frida Wilken, que foi uma missionária casada com Gustavo Davini, escreveu o hino 126, escreveu um monte de hino na nossa água, ela sofreu o machismo. Eu sou contra o feminismo, não é outra coisa. Mas o quanto, de alguma maneira, a cultura daquele tempo não aceitava ela no papel que ela fazia. Ela criou o Mensageiro da Paz. Foi ela que criou. E as pessoas tinham, não, mas ela é só mulher, ela sofreu, tanto que ela foi embora do país, depois que ela morreu, mandaram ela embora, ela morreu com saudades do Brasil. Às vezes a gente é contaminado com coisas que a gente não percebe, uma cultura que vem entrando. Irmãos, isso é tão sério, que quando Deus falou para o povo de Israel, falou assim, eu vou te levar para Canaã, e quando chegar lá, vocês vão matar tudo. Vai exterminar. Eu não quero que vocês sejam contaminados com isso. Que a cultura não nos atravessa. A cultura, a gente não percebe, a gente começa a assimilar e achar que é normal e vai entrando pelo caminho que é diferente. Salmo 1 fala o quê? Bem-aventurado, ele se assenta na roda dos céus. Bem-aventurado é aquele que ouve o caminho dos ímpios. Muito pelo contrário, a gente tem que saber que o caminho, lá em Mateus capítulo 7, fala assim, o caminho é estreito, a porta é estreita, o caminho é difícil. Poucos são os que seguem esse caminho. O quanto a gente tem que entender que quando a gente vai escolher o caminho, a gente tem que... Quais são as nossas diferenças? O que me motiva a escolher esse caminho? Segunda coisa, quando a gente fala de caminho, a gente fala da atitude. Porque você tem a atitude de ficar parado, a atitude de não se movimentar. Você tem aquela atitude, eu vou só porque... Abre aí, o pessoal da mídia me ajuda aí, por favor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 13. Quais são as nossas atitudes durante o caminho? Porque quando você fala de caminho, você fala em movimento. Enquanto houver vida, você vai estar em movimento. Eu não vou fazer nada. Vai fazer preguiça. Eu vou ficar em casa, não quero saber nada hoje. Estou descansando, glória a Deus, é o seu sábado hoje, né? O Senhor é Senhor até do sábado, descansa. Mas descansou 3, 4 dias. Peraí, está numa depressão aí, cuidado. Olha a preguiça batendo na porta, né? Comida é maneiríssima, mas come de novo, come demais, vira cura, né? Vira luxúria. Tudo a gente tem que pensar nos excessos. Agora, pois, permanece o quê? A fé, a esperança e o amor. Quais são as atitudes? Esperança de fé, atitude de esperança, que eu também gosto de falar de ânimo. A esperança, estou com a esperança de Jesus vai voltar. É assim? Não, glória a Deus, Jesus falou, ânimo, vida, amor. Vem falar, você falou, não, mas eu estou preso, mas eu vou cantar na prisão com Paulo e Silas. Ânimo, fôlego, vida. O diabo tem que ficar com medo de ver a gente. Mal sabe ele que a gente está aqui pela misericórdia, cheio da esperança do Senhor. Mas ele nos está dando vida para a gente viver, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela esperança que o mundo não entende. Como que? É igual a mulher de Ló. Abandone-se, Deus morre. O mundo não consegue. A loucura do Evangelho é viver um ânimo. Porque a nossa força não vem de nós, a nossa força vem do Senhor. As nossas atitudes, a nossa motivação, tudo aquilo que trabalha em nós, é o Senhor que coloca. E Ele fala para e o maior deste é o amor. Seja o amor não fingido, o amor sincero, o amor de entrega. O amor é mandamento, não é só um sentimento. O amor é o desejo que você tem que ter para mover suas atitudes. Não, eu vou me mover. Eu vou mover por amor. É Ele que vai estar na minha frente. Jesus é o amor. Né? Jesus não tem amor. Jesus, Ele é o amor. E quando eu exercito o amor, eu exercito Cristo dentro de mim. É onde eu morro para mim mesmo e vivo Cristo. Aleluia. Essa é a grande diferença de atitude diante do caminho. Eu estou no caminho, qual vai ser a atitude? De derrotado ou de vitorioso? O caminho, você busca a diferença, que é o céu. O caminho está ali, ó. É o
céu, olhar para Cristo. Ele é minha referência, Ele é meu norte. É Ele que é meu caminho. Qual é essa atitude? Como derrotado ou como vitorioso? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ânimo, esperança, atitude, amor. E tem que ter atenção. Irmãos, se você está no caminho, se você estiver no Waze, de repente ele vai assim, depois você está vindo para cá, né? Ele dá aquela mexida. Se você não prestar atenção, o que acontece? Você se perde, pega a vaga. Quando você está no caminho, você tem que saber quais são as referências, tem que ter atitude para ficar no caminho e tem que prestar atenção. Primeiro a quem? Ao Espírito Santo. Irmãos, a gente é pentecostal, irmão. Tem que ter palavra e agir do Espírito Santo. Se colocar na brecha, crescer na graça e no conhecimento, se dispor ao ouvir o Espírito Santo. Quando eu aceitei Jesus, uma coisa muito linda, eu aceitei Jesus lá em nosso mundo. Aí Deus falou, eu não acreditava que Deus falava, Deus falou comigo, Deus falou até que eu tinha comprado a roupa para ir lá, foi uma coisa maravilhosa. Falei, Deus fala comigo, maravilha. Agora eu quero que Ele fale comigo. Irmãos, que Deus fala. Eu fiquei 4 anos pedindo carona, eu era soldado, eu parava na Anhanguera e ficava pedindo carona. Assim. Aí eu não orava, falando para Deus, falando assim, Deus me prepara para carona. Eu orava assim, falando, Deus, eu não quero só a carona, eu quero que quem pare seja um homem ou mulher de Deus, que vai me explicar sobre isso. Irmãos, que coisa mais linda. Eu nunca tomei uma chuva na estrada. Deus sempre preparou uma carona. E às vezes você via, as pessoas pregavam assim. Aí eu chegava para pegar carona, a pessoa tremia. Olha, eu nunca dei carona para ninguém, mas eu senti uma coisa no coração para parar aqui para te dar carona. Irmãos, a gente tem que acreditar e prestar atenção à voz do Espírito Santo. Deus fala conosco. É uma voz suave, Ele está ali, é tão lindo. Ele nos criou para a gente ter comunhão com Ele. A oração, esse é o papel da oração. Deus precisa saber das coisas que você está passando. Deus precisa de que você fale para Ele o que você está sentindo, o que você está passando. Ele não tem necessidade nenhuma, porque Ele é todo poderoso, onisciente, onipotente, Ele sabe. Por que a gente ora? A gente ora porque a gente exercita a nossa comunhão, ora porque exercita a nossa fé, porque quando a gente começa a orar, o Espírito Santo que gera o serviço ali ele vai colocando tudo que a gente precisa falar, até quando a gente está igual a Ana, já não fala mais nada. O Espírito Santo está ali. É quando Ele fala conosco que a gente coloca a nossa fé em ação. O mundo foi criado pela palavra. Cria a obra do Senhor pelas suas palavras em oração. Que Ele traga à existência tudo aquilo que Ele tem tirado. Porque o Senhor conhece, mas Ele quer ver você. Ele quer participar contigo da sua oração. Ele quer falar contigo por meio da oração. O Espírito Santo vai. Aí, tem como orar desatento? Não tem. Quando você está orando, você está prestando atenção no caminho. Aleluia, Jesus. Quando você está orando, você está buscando o Espírito Santo, Ele está colocando o quê? Aquilo ali que você precisa para continuar no caminho. Quando você está no caminho, você tem que ter atenção na palavra de Deus. Ela é nossa referência maior. Ela é nossa verdade. Sabe, a conhecimento e a sabedoria, ela é pura. Ela é pacífica, Tiago 3,17, ela é pura, ela é pacífica, ela tem bons frutos, ela é moderada. A palavra de Deus, ela não é que nem a sabedoria de Deus, não é igual a sabedoria do mundo. Lá em Tiago também fala assim, que é o quê? Animal, que é diabólica, que é terrena. A gente tem que entender que existem sabedorias e sabedorias. Por isso que a gente tem que estar preparado para chegar numa faculdade, colocar nossos filhos na sua faculdade e ver um monte de coisa que vão falar. Mas eles vão ter como referência estar com a atenção voltada àquilo que é eterno. Atenção àquilo que a palavra de Deus fala que é a verdadeira sabedoria. Irmãos, uma coisa que quando a gente tem que estar no caminho, a gente tem que prestar muita atenção. É a nossa própria alma. Foi cantado aqui hoje.
está pensando na nossa alma. Como que está? Porque no final da história, cada um vai dar conta de si mesmo. Como que a gente está com Deus? Como a gente está com nós mesmos? Quando a gente vai participar da Santa Ceia, o que a palavra diz? Examine-se como está a sua própria alma? Como é que a gente está caminhando? Qual é o primeiro mandamento que Jesus falou assim? Ama a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, tudo que você tem, ame a Deus, porque a tua alma é importante para Ele. Nosso corpo, nossa alma, nossa psique, ela é cheia de vaidades, a gente tem interesse em um monte de coisa. O coração do homem ele é enganoso e a gente vai, por isso a gente tem que estar em todo momento. Como está a nossa alma? Quantos homens e mulheres de Deus que estão lá no alto, na liderança, de repente você vê cá? Cuida da alma, não cuida da salvação, não cuidou do mais básico que trouxe na igreja. Cuidar da nossa. Está no caminho? Cuida da sua alma. Cuida da sua alma, conversa com o Senhor, examine, olhe para você. Olha, tem uma coisa que não está legal. A gente não precisa estar 100%. A gente precisa ser sincero com o Senhor. Porque o coração quebrantado, Deus não abandona. Deus não abandona. Então, está no caminho, olha a referência, tem atitude de ânimo, presta atenção no que o Espírito Santo fala, que a palavra de Deus fala, presta atenção como você está sentindo, para não virar um religioso, para virar autêntico. Qual foi o pecado que mais Jesus condenou? Hipocrisia. Coração animado é aquele coração pautado na palavra, vivendo aquilo que tem. E agora a gente vai, esse é o caminho, agora a gente vai para a verdade. Hoje foi o dia, o último dia para você atualizar seu título de leitor. Aí onde você estava vendo o comercial, estava lá assim, verdades, você tem que saber quais são as verdades, 5V de verdade. Contra fake news, a campanha do governo é contra fake news. Aí verdade não sei o quê, verdade não sei o quê. Quantas verdades tem, Tem o livro de 1984 de George Orwell que fala que havia um país lá que ele colocou o Ministério da Verdade. Os nazistas, quando eles operavam, eles tinham o Ministério das Comunicações e eles eram a verdade. Existe um ditado que diz que quando a guerra começa, a primeira pessoa que morre é a verdade. Porque cada um começa a contar um. O russo fala, aqui só morreu 3, 4. O ucraniano nem morreu. Aqui passou uns tirinhos aqui, está todo mundo vivo na Rússia, na Ucrânia, está por dentro. Ninguém fala das derrotas, Ninguém fala. A verdade foi a primeira a morrer no combate. O que é verdade, A gente pode dividir a verdade em 3. Uma verdade natural, uma verdade social ou uma verdade cultural e verdade eterna. Por que a gente pode dividir isso? Porque a natureza ela expressa a glória de Deus. Toda vez que você vai para o campo científico de estudo sincero, honesto, você vai estar revelando sabedorias matemáticas, sabedorias lindas da criação de Deus que Deus colocou na natureza. Quando você vai para o Salmo 19, olha, as obras de tuas mãos, que coisa mais linda, não tem como. Eles fizeram um estudo, eu achei máximo assim. Porque existe o termo de evolução, Que a origem da vida, hoje o termo mais aceito, que cai no vestibular, que ensina-se na escola sobre a evolução. O que a evolução fala? A evolução fala que duas proteínas foram se bateram, e depois que elas se bateram com calor, com temperatura, não sei o que, virou o primeiro ser vivo. E dessa primeira ameba, o primeiro ser vivo foi se evoluindo a chegar a gente que a gente está hoje. Aí, o que eles fizeram? Com esses avanços matemáticos, o que eles fizeram? Qual a probabilidade? Tem uma ciência que estuda a probabilidade, E eles, ao aplicar o estudo da probabilidade, eles falaram que para acontecer isso, de uma proteína bater em outra proteína virar, uma chance elevado 10 a 50. Não, 10 a 68. Uma vez, esses 10 a 68. Dentro da matemática dessa ciência chamada probabilidade, existe um conceito que fala que tudo aquilo que foi uma vez, vezes 10 a 50, é impossível de acontecer.
como essa circunstância é 1 vezes 10, 68, é muito impossível, é muito mais difícil acreditar que a criação que tem tudo aqui, ela é por acaso. Existe outra ramo de inteligência da ciência que fala design inteligente. Existe um ser inteligente que desenhou. Não tem como a vida ser do jeito que é. Essa é uma verdade. Quantas nós crescemos aqui escutando essa verdade na escola, na sociedade? Existem verdades contadas de maneira esquisita. São verdades naturais, verdades que expressam, mas aí a gente entra na verdade social, cultural. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Então ele coloca coisas que a gente às vezes aceita como normal e não é normal. Não é normal. Então a gente tem que prestar atenção e falar assim, que verdade é essa? Por que eu acho que eu não posso ter muitos filhos? E hoje para sustentar uma criança que é difícil, eu tenho 2, queria que ela tivesse 10. Minha mulher não aceitou. Eu quase morri do Covid lá. Cadê o pastor? Eu quase morri do Covid para ela tentar aceitar pelo segundo, porque ela não queria de jeito nenhum. Eu falei, nossa, ele está quase morrendo. A única coisa que ele queria era ter mais filho. Porque é influência, ela sabe o quanto é difícil sustentar o filho. O quanto é difícil você criar. Mas por que é isso? É o espírito de Moloque, irmãos. A gente não sacrifica mais nossos filhos do jeito que eram lá, mas a gente se sacrifica para ter uma melhor condição de vida. O princípio é o mesmo. Só que a gente não percebe, a gente está lá. O que a Bíblia fala que os filhos são? Bênção do Senhor. Os filhos são como flecha na alçada do varão. E a gente olha para as nossas questões, para a matemática da coisa, porque o Espírito do Anticristo ele já opera em nós. Ele já opera em nós. E esse operar é uma dificuldade. Hoje a gente não é escravo, mas a gente é escravo de um sistema onde você se mata de trabalhar para o básico. Por isso que quando os varões cantaram aqui esse louvor, eu falei, glória a Deus por isso. Porque até da pedra sai mel. Deus ele honra, Deus ele cuida. Muitas vezes a gente está vivendo verdades que a gente não entende. Falou, não, meu Deus é próspero, meu Deus faz prosperar. Essa verdade social, cultural, que nos oprime, que está contaminada, ela vem nos colocar. Mas a gente tem que saber, e isso é interessante, que a gente tem que respeitar as nossas verdades culturais. E saber respeitar os costumes abaixo da palavra de Deus. Quando você olha para o Antigo Testamento, muito do que está no Antigo Testamento vem de culturas daquela região, o código de Hammurabi, que eram culturas ali, os 10%, olho por olho, dente por dente, são coisas que estavam na cultura do Velho Testamento, naquele ambiente. Quando você vai para Paulo fala assim, mulher usa um véu. Timóteo vai ser circuncidado. Ele respeitava aquela cultura de maneira o quê? Que ele não ia contar a palavra de Deus. Eu estou no quartel, daí começou um pessoal meio diferente da política aí. Eu falei, rapaz, daqui a pouco esses caras vão mudar tudo. E se falar assim, se você for crente, você não vai mais ser militar. Tchau, farda. Não é. Tchau, aposentadoria, tchau, o que for. Na China, se você não falar bem do governo, você perde a aposentadoria. E tem homens e mulheres perdendo a aposentadoria por causa disso. Porque não são a favor do sistema do governo. Olha só como a gente tem que estar disposto a morrer no Coliseu, logicamente. Essa é a verdade. É uma verdade eterna. Pode tirar tudo, mas eu vou tirar a eternidade. Se você olhar para a Bíblia, meu Deus, já passou tudo isso. Se você olhar para a Bíblia e falar assim, em verdade, assim. O profeta falava, alguns profetas falam, em verdade, Deus tem trabalhado assim. Mas só tem uma pessoa que fala assim, em verdade, em verdade. Acima de toda a verdade. Esse é Jesus. Só Ele tem autoridade para falar a verdade. Só Ele tem. Irmãos, às vezes a gente trabalha, a gente se esforça, a gente faz as nossas coisas, e a gente se acha digno de alguma coisa, e
não somos dignos de. O mérito é dele conquistado na cruz. Mas eu sou bonzão, eu sei, eu faço, eu não sei o que, não sei o que. Trapo de imundícia. São as obras do homem. O que for para ser curado, vai ser curado lá no céu. Vai receber gargalhada de Deus lá no céu. Deus vai cuidar de você, vai te sustentar aqui, mas a gente, tudo que a gente faz, a gente é servo e a gente é um servo. Aqui que a gente faz é pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é trato de imundícia, irmão? É pode se usar. Quando você começar a se achar alguma coisa, é isso. A sua justiça, você acha que é isso? Não é nada. Sabe por quê? Porque Deus é justiça e Ele conhece a verdade. E a verdade é que Ele nos amou primeiro. Ele veio e colocou em nós e nos transformou, e Ele que nos dá força para estar no caminho e viver uma verdade que o mundo não conhece, mas que opera em nós transformação e nos faz ser igual a Ele. Refletir a glória dele, salvar a terra, iluminar esse mundo. Não somos nós. Não é a nossa capacidade de pregar, de cantar, de orar. É o Senhor que é a verdade. Que está nos nossos lares, que está no nosso sangue, que está nos curando, que está operando milagre, que faz nos ter ousadia de viver a cada dia como se fosse o último, esperando Ele voltar, chamando pelo nosso nome. Essa é a verdade eterna. Essa é a verdade que a gente vive a cada dia, que nos ajuda a desviar do pecado e continuar no caminho e vivendo a verdade. Aleluia. Essa é a nossa vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida é dividida em 3 partes: nascimento, crescimento e morte. Eu tenho 93, 94, 99, 120 anos. Você está crescendo, irmão. Você está crescendo. Enquanto houver vida, tem coisa ali sendo trabalhada. Existe crescimento. O crescimento ele é contínuo na vida do ser humano. Quantos anos Moisés tinha quando Deus falou para ele assim: não vai entrar na terra? 120 anos. Você está crescendo e foi aprovado com 120 anos. E olha que ele trabalhou conosco. E olha que ele foi dedicado. E foi reprovado no final. Ele não vai para a terra, não. Você vai morrer. Mas Jesus, não. Você vai ficar. Na sua vida, o seu crescimento encerra com a sua morte. O nascimento, quando nasce, tem um provérbio que eu acho muito lindo, né? É melhor você ir em uma casa, esperança daquilo que pode se alcançar. Agora, quando você vai no velório, é aquilo que foi concluído, aquilo que foi deixado, aquele legado que foi estabelecido. Existe muito mais sabedoria, muito mais reflexão, muito mais ensinamento do que sonhos do que uma criança pode ser. Isso é vida, né, irmão? Jesus ele é a vida porque ele vem transformar que ele é a vida. Nele estava a vida e a vida era, olha só, e a vida era a luz da verdade dos homens. João capítulo 1, versículo 4. Nele estava a vida e a vida era a luz verdadeira dos homens. Jesus é a verdade da vida do Senhor. Ele é a fonte da vida, Ele é a referência da vida, Ele que traz o que? Essa fonte e nos faz crescer na graça e no conhecimento. E a vida, ela tem que ser vivida de maneira com que nós possamos gozar e vivenciar tudo que Deus preparou. Porque Deus já falou assim, ó: antes da fundação do mundo, preparei boas obras para que andasse. Que boas obras é essas? Quais são essas boas obras? São os propósitos da nossa vida. Nossa vida tem um propósito. Nossa vida tem um propósito. Tem o John Wesley. Ele aceitou Jesus e ele tinha mais ou menos uns 12, 13 anos de idade. Sabe quem ganhou ele para Jesus? Um sapateiro. O sapateiro estava consertando o sapato. Aí Deus tocou no coração dele. Foi lá, olhou para aquele menino meio gordinho, meio tranquilinho. Chegou nele, ó, não sei o que, falou de Jesus.
tocou nele, ele entrou na igreja, ele aceitou Jesus. John Wesley foi um grande evangelista, grande missionário. Um sapateiro. O propósito de vida daquele sapateiro era fazer sapato e ganhar uma alma. Ele pode ter ganhado mais, mas aquela uma alma fez a diferença na história da nossa igreja. Glória a Deus. Aleluia. Propósito de vida. Boas obras para irmãos. Ser cristão é viver a graça de Deus naquilo que Deus nos dá. Aleluia. Fazer as coisas para Deus, não para os homens. Aleluia. Se a gente vai só esperando a recompensa do salário, a gente é o mais miserável dos homens, que a gente está esperando o salário dessa terra. Mas quando a gente faz o mais simples, um serviço mais tranquilo ali que você faz para o Senhor, vivendo uma vida de dignidade. Glória a Jesus. Aleluia. Vivendo uma vida de limpeza, de organização. Sabe uma coisa assim, eu estou fazendo para o Senhor, não é para o patrão, não. Esse é o tipo de vida onde incomoda. É o tipo de vida que faz a diferença aonde você estiver. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Cristo que vive em nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Essa é a verdadeira vida. Essa é a verdadeira luz. Essa é aquilo que o Senhor coloca. Por quê? Porque quando a gente começa a viver essa vida dedicada, viver a plenitude, viver tudo aquilo que Deus fez para nós, não perder a oportunidade. Não perder a oportunidade de tudo que aquilo que Deus nos dá. Irmãos, eu vou contar um testemunho aqui. O irmão Hélio que está aqui do lado, ele estava junto. Eu era cooperador aqui na sede. E aí faltou pastor no meio da pandemia. E eu tive convite para ser ungido pastor no Ministério de São Rafael, lá em Recife, quando eu estava trabalhando lá. E eu achei muito diferente o ministério daquele do Belém que a gente é acostumado. Eu falei, não para que eu vou ser pastor? Só para ficar contigo, pastor? Você não concorda com certas organizações? Eu não aceitei. E vim para cá, voltei como cooperador, porque lá eles não faziam diácono, não sagrava diácono. Tá bem, voltei para cá, tranquilo, e fui pastorear os carros da sede, lá onde a gente era acostumado, né? Tinha aquele estacionamento também, na nossa confusão lá no Aí você tinha que ter uma unção lá para cuidar dos carros da sede, né? Porque os irmãos chegavam atrasados, queria chegar não sei o quê, e aquela organização uma maravilha. Né? E eu fiquei um bom tempo ali pastoreando o carro. No meio da pandemia, o pastor acho que olhou esse cara grandão aí, é saudável, a pandemia não vai pegar ele. Nossa, ele, coitado, pegou ele, qualquer jeito. E falou assim, ó, você aceita? Eu falei, aceito, pastor, mas não, eu sou ainda, contei a história, né? Eu não aceitei. Aí o pastor Silas lá, vai, então, sai desse a bênção, porque eu não concordei com o pastor. Falou assim, você é batizado com o Espírito Santo? Vocês conhecem o pastor Manuel, né? Sou sim, senhor, nós verei. Chamou todos os pastores dele, consagrados naquela coisa, vai lá assumir a igreja. Aí eu quero assumir a igreja, o coração fica meio assim, né? Qual é a vida que a gente quer viver? Qual o caminho? Qual a verdade? Quais são os valores? Aí eu cheguei, conheci a igreja abençoada, os irmãos dedicados, né? Mas todo mundo veio com medo, cheio de proibição, tinha distância para vocês lembram, né? Aquela coisa chata que tinha. E daí, na segunda escola bíblica dominical, tinha uma irmã passando, uma moça passando, uma senhora, né? Passando na frente da igreja, e já tinha acabado o EBD. Aí eu olhei para ela assim, posso orar por você? Não posso orar. E eu comecei a orar, eu e o Hélio, comecei a orar. E no meio da oração, eu sou bem sincero, Deus me usa mais na palavra do ensino, eu gosto de dar ensinamento. Deus não me usa muito diferente, mas naquela oração Deus começou a me usar diferente. Porque você está vivendo aquilo que Deus mandou, você está no caminho, você está vivendo a verdade, você está vivendo uma vida da obra, do propósito que Deus colocou. Quando você começa a viver esse caminho, Deus começa a te usar no sobrenatural. E eu olhei para a mulher e falei assim, olha, Deus manda te dizer, você está curada da AIDS. Irmão, eu não sei de onde eu tirei coragem para falar isso. Ela não é. Ele está muito bolado. Aí ela começou a chorar e falou, pastor, isso é para mim e para o senhor. Porque o senhor é o terceiro profeta que Deus usa para falar a mesma coisa. E eu já tenho os exames de sangue que eu estou curado, mas eu não acreditava. Agora Deus te usou. Aleluia, glória a Deus. É mérito nosso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vem, meu Pai. Aleluia, glória a Jesus. Vivamos esse caminho de maneira
Deus. Aleluia. Isso é o propósito de Deus para a nossa vida. Essa é a nossa alegria. É gozar da presença do Espírito Santo, dos milagres que Ele faz para confirmar o quanto Ele nos ama. Que Ele morreu por nós e Ele tem prazer de estarmos aqui na casa dele, de estarmos em comunhão com Ele. Aleluia. Não perca a oportunidade de estar no caminho. Glória a Deus. Não perca a oportunidade de viver toda a verdade que Deus tem preparado para nós. E viver uma vida cheia do Espírito Santo. Amém? Muito obrigado por tudo.